Olá, turma do nono ano, tudo bem? Vamos estudar no nosso capítulo 6 as revoluções russas. Em 2017, a Rússia ela celebrou 100 anos da Revolução Russa, o movimento responsável por derrubar o regime autoritário que governava na época e iniciar uma revolução bastante radical das estruturas sociais do país. O resultado disso foi a criação do primeiro regime socialista duradouro do mundo, que permaneceu no poder por quase um século. Por esta razão, para entender melhor a Rússia contemporânea, é fundamental estudar o processo de revolução da Rússia e a formação do governo soviético nesse país. Então é o que nós vamos estudar agora. Ao longo do século XX, o cenário russo era marcado pela tradição. Hoje é diferente. Há alguns lugares em que a tradição e o moderno se misturam. E há lugares como este, na abertura do capítulo de vocês, na foto, em que a modernidade é regra. Na imagem nós vemos prédios comerciais de Moscou, Rússia, em junho de 2015. Agora eu pergunto a você, o que foi a Revolução Russa? Com certeza você já ouviu falar da Revolução Russa, mas e aí? Você sabe dizer quais foram as causas e as consequências de tal revolução? Eu posso te garantir que esse é um dos assuntos mais profundos e mais importantes da história humana. Mas, ao mesmo tempo, o tema de Revolução Russa é também um dos temas mais complexos, com muitos fatores históricos envolvidos. Então é óbvio que, para compreender um tema como esse, requer muito tempo de estudo. Mas nós vamos fazer em resumo, da melhor maneira possível, para que você entenda melhor o assunto a ser estudado. Como, por exemplo, a destruição que ela trouxe através do socialismo, a fome e a opressão que resultaram em milhões de mortes. Vamos falar então, começando pelo cenário de 1917, ano da Revolução Russa. A Rússia, ela vivia em completo atraso perante aos demais países europeus. Mas por quê? Principalmente no que se refere à industrialização, pois eles utilizavam técnicas de equipamentos ultrapassados e por isso a produção era baixa. Os russos eles viviam em uma sociedade vigiada, em sua maioria nos campos, e era policiado, era uma sociedade pouco democrática e autoritária. Era uma sociedade absolutista. O czar controlava o império e diversas forças sustentavam esse império. Entre elas estava a polícia, a política, o exército e a Igreja Ortodoxa. Nós podemos citar como exemplo de governos socialistas, também comunistas e autoritários, os governos de Cuba e de Venezuela, onde a população passa por diversas dificuldades, pois, em sua maioria, vivem em condições subhumanas, consequência desses regimes ditatoriais. Tais fatores como estes fizeram com que a insatisfação popular crescesse na Rússia. Foi então que surgiram duas figuras para mudar a situação da Rússia para sempre. Mas essa mudança ocorreu para pior. Nós estamos falando de Lenin e Stalin, que juntos, inspirados nas ideias marxistas, fundaram um país socialista na Rússia. Eles prometiam defender os operários da tão atrasada indústria russa e também os camponeses. Então foi aí que surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, grupo clandestino organizado em 1898, que anos mais tarde, em 1903, encontrava-se dividido em duas facções, os famosos bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques era liderado por Lenin, inspirados nas ideias dos teóricos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, e incentivavam os camponeses e operários a se unirem para conquistarem o poder e, em seguida, implantar o socialismo por meio da revolução. A outra parte era formada pelos mencheviques, um grupo formado por tendências mais moderadas. Eles defendiam uma aliança entre o operário e a burguesia para que juntos derrubassem o czarismo. Somente então se organizaria uma revolução para que em seguida se implantasse o socialismo. Agora vamos para a Revolução de 1905 na Rússia. No início do século XX, a população da Rússia anseiava por mudanças. No ano de 1904 e 1905, a Rússia e o Japão entraram em guerra pela disputa de territórios no continente asiático. A Rússia perdeu a guerra. O conflito enfraqueceu,
mais ainda a economia russa e agravou as condições que afligiam as camadas mais pobres da população. Ocorreram greves e revoltas e até representantes da elite se uniram a esses movimentos de oposição cesarista. Em janeiro de 1905, milhares de trabalhadores organizaram em São Petersburgo uma grande manifestação reivindicando jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, eleições e a criação de uma Assembleia Legislativa. Ao se aproximar do Palácio do Inverno de César, os soldados do governo dispararam tiros de metralhadora contra os manifestantes. Milhares de pessoas morreram e outras ficaram feridas. Esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, depois de relatado toda a insatisfação popular e com o advento de Lenin e Stalin, que prometiam uma melhoria na condição de vida do povo através do comunismo, agora podemos ir para 1917, que é o início da Revolução Russa, onde o regime cesarista sofre um golpe, tendo Nicolau II e sua esposa sendo executados pelos revolucionários, os quais, a partir daí, assumem o poder na Rússia. Essa é a que nós podemos chamar de primeira fase da Revolução Russa, que pôs fim ao sistema cesarista há séculos, dando início a uma turbulenta revolução que mudou tudo para não mudar nada. Ou seja, piorou tudo o que já era ruim, pois é justamente com a Revolução Russa e o surgimento do socialismo no país que temos a segunda fase em 1917, que toda a liberdade do povo russo, que já era restrita, foi completamente dizimada com a implementação do socialismo através do Partido Comunista na Rússia, que logo após a Revolução viria a se tornar e fazer parte da União Soviética, que a fome e a repressão matou cerca de 30 milhões de fome. Esse é o resultado de um país que adota as filosofias e ideias marxistas. Vale lembrar que países que adotaram o mesmo sistema não foram bem-sucedidos. Citamos até como exemplo no início Cuba e Venezuela. Para efeito de conhecimento, foi exatamente com a Revolução Russa que nós tivemos o primeiro país socialista da história. Lenin e Stalin formam os principais responsáveis por tudo isso. A ascensão deles como governantes na União Soviética trouxeram consequências muito negativas, não só para a Rússia, mas também para todo o mundo. É isso aí, turma do 9º ano, nós ficamos por aqui em nosso capítulo e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. E não esqueçam de fazer as atividades que estão nas páginas 7, 8, 12 e 13. Um grande abraço e até a próxima aula.